Então, fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norteando Podcast. A gente está no episódio 4. Eu me chamo Arlisson, sou o host desse podcast. Do meu lado, o nosso co-host, Davi. Fala aí, galera, tamo junto. E no episódio de hoje, mais uma vez, a gente vai apresentar mais um empresário daqui, mais um empreendedor que rala, né, com toda a dinâmica que a gente tem aqui no extremo norte do país. Ele que é o pai da Vilminha, ou da Ana Vilma, mas ele quer que chame ela de Vilminha. Davi, a Vilminha deve ter 1 aninho, quase 2? Já tem 2. Já tá com 2 anos e eu pago o ingresso do Natanzinho se tu acertar qual é a banda favorita dela, o som que ela escuta. Vixe Maria, eu vou ter dinheiro. Tá pago o ingresso. Quer chutar? Não é Baby Shark. Não é Baby Shark. Sei lá. Sei lá, pagode? Parabéns. Não, ela tem... Eu ia falar que ela tem bom gosto, ia parecer que eu não gosto de pagode, adoro pagode. Mas ela é fã de AC/DC. Isso. Rapaz, AC/DC. agora eu respeitei. É a banda favorita dela. Cara, Respeitei, 2 ó. anos. Essa Tá. aí. Já vamos então começar dizendo que é um Vamos ter que paizão, bater tá palma pra ela muito aí, bem viu? criada. Isso Ana aí. Vilminha, ó. Beijo. Foo Fighters, escuta, Nirvana, enfim. Tem muito bom gosto a criança. Então, com vocês, Igor Nolasco Defante. Isso. Boutique Gelada, tudo bom, meu Boutique amigo? Gelada, tudo Agora, aplauso, vontade. Né? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter, né, se disposto a vir aqui falar com a gente. A gente se conheceu há pouco tempo, mas eu já venho vendo como que você trabalha e tal. Eu acho que hoje, como aconteceu nos episódios anteriores e vai se repetir, a gente vai entender como que dentro da tua área tu tem tido desenvolvido, né? Como é que tá superando os desafios. Eu queria começar, então, de primeira, perguntando como que surgiu o nome Boutique Gelada. Boutique Gelada é um nome bem, como que eu posso dizer, diverso, né? Ele te dá várias interpretações. Se você, desde um ramo ali de roupa até um lugar que vende só bebida. A ideia inicial foi fazer da Boutique Gelada uma vitrine, né? Bem, eu queria primeiro me apresentar, né, gente? Me chamo Igor. Hoje eu sou gestor da Boutique Gelada, que é um varejo de um grupo de empresas, sendo elas o Grupo Rio Branco. A gente tem uma distribuidora, um frigorífico, algumas fazendas e a boutique faz parte desse braço. A boutique surgiu como? Quando os meus pais vieram e abriram essas distribuidoras, a primeira dificuldade que eles enfrentaram aqui era a questão do marketing, de apresentar os produtos, de apresentar as marcas, enfim. E enfrentou também uma peculiaridade que a gente ainda enfrenta hoje, que é a data de validade, né? O que a gente chama de FIFO. FIFO? Isso, FIFO. A gente chama. Os produtos, eles tinham uma data muito curta, já chegavam aqui com uma data muito curta. Então, a ideia inicial deles foi criar um varejo que, na época, seria, de fato, uma boutique, uma coisa pequenininha de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, só para apresentar os produtos que a gente já vendia na distribuição para os clientes e ajudar nessa questão da venda dos produtos que estavam com data mais curta. E aí a ideia foi isso mesmo, trazer como algo para o público que seria organizado, bem organizado, clean, bem limpo, porque uma das coisas que foram enfrentadas aqui por eles eram que, eu não sei se isso vai soar mal, mas alguns empreendimentos da cidade eram muito sujos. Mal cuidados. Acho que na época nem devia ter lei, né, de vigilância sanitária ou fiscalização, né? Isso, que então era a ideia difícil. foi essa. E quando eles criaram a loja, tem esse relato que é bem interessante, que algumas pessoas na inauguração tiravam a sandália. Eu vou aproveitar essa pausa. Eu lembrei que você me falou isso só para tu se atentar aí no teu beleza. tratamento aí com a Beleza. nossa mesa aqui do estúdio. Beleza. Mas eu lembro de tu falando isso. Isso. E eu posso até dizer que isso me lembra quando os shoppings abriram. Uhum. Esse choque com culturas novas, né? Vamos dizer assim. Então, beleza. Isso foi quando, Igor? Isso foi em 2000. A boutique abriu em 2007. A gente fez 16 anos, se eu não me engano, esse ano. Legal. Dia 23 de abril de 2007. E qual é o bairro lá? Lá é o Tancredo Neves. Bairro Tancredo Tancredo Neves. E com essa proposta de boutique lá, o bairro se adaptou? Então, foi se adaptando. O que acontece? Eu tô desde 2017 no grupo. Né? O meu passado foi com futebol, eu fui mais um dos iludidos pelo futebol. Aí eu já sei, né? Aí machucou, por isso que não Isso. foi o joelho. Aí ali o meu e tal, primeiro emprego foi com 18 anos, após um traumatismo craniano que eu tive
jogando, e aí larguei, em seguida peguei dengue hemorrágica, quase fui dessa vez, enfim. Então, meu primeiro emprego foi digitador do cartório. O cartório estava na transição de livros para computador, e aí eu tinha que digitar esses livros. Então, meu primeiro emprego foi esse, lá no Acre, que é de onde eu vim, de Rio Branco, Acre. E aí... Então, assim, vale lembrar que o Acre existe. A gente eu pode não vou nem comprovar, começar, eu tô me Existe. segurando aqui. Jussara. Existe. Beijo, Jussara. Existe. E tem capivara também, entendeu? A Jussara é uma amiga minha que é do Acre, mas ela nem tá morando lá agora. A felicidade do roraimense é zoar com acreano. Na verdade, acreanos, a gente só tem vocês pra zoar, porque depois a gente... Né? Então, assim, ó, tamo junto, bem do ladinho. Mas é uma cidade boa. Rio Branco é uma cidade muito boa, é um estado que eu amo muito, aprendi a amar, né, com todas as dificuldades do mundo. Hoje, depois de vir para Boa Vista, para Roraima, eu noto algumas semelhanças, né? Apesar de Boa Vista ser mais nova, é muito mais moderna que a cidade lá. Olha só, o que eu vou falar agora é importante, tá? A gente estava falando aqui antes do papo em relação à política. Eita. Acreditem, a política do Acre é muito pior do que a daqui. Vamos melhorar isso aí. Fala assim, a política daqui é muito melhor do que a do Acre. É a mesma coisa, né? É difícil. Comunicação. É difícil. Tá bom. Entendi. A daqui é bem melhor, mas é difícil ter esse comparativo, enfim. Mas, enfim. Já a gente vai falar por que a gente tá falando de política, né? Acho que tem uma Isso. importante. Mas a gente... Então, em 2017, em 2017, os meus pais tiveram um problema num laticínio que a gente tinha no Mato Grosso. Né? E quando deixa eu só terminar a analogia. Eu terminei com futebol, comecei a trabalhar no cartório, fazendo uns bicos. Trabalhei numa agência de viagem de um amigo e vendia passagem para uma gerente de um banco, que hoje tem aqui, que é uma cooperativa, que é o Scob. Né? E paga nós esse Scob. Essa gerente, ela me convidou para fazer uma prova lá, que ia ter um concurso. Eu passei a trabalhar nessa cooperativa de crédito. Não vamos falar o nome para não... Mas se tu falar, eles pagam, a gente Eles pagam, né? Então, no Cicobi. Cicobi Credisul, que tinha sede em Rondônia e uma agência no Acre que eu trabalhava. Trabalhei 3 anos e meio. E em meio a tudo isso, os meus pais tiveram esse problema com esse laticínio no Mato Grosso. Teve um problema gerencial lá e foi quando eles foram pro Acre. No caso, a minha madrasta foi pro Acre e me convidou para compor, para ver o que eu poderia ajudar. Enfim, precisava de alguém de confiança. Eu acho que esse aí já começa a ser um dos maiores desafios, né, que a gente tem como empreendedor. Eu falo para as pessoas assim, além da capacidade técnica, é confiança. É muito difícil achar gente que tu possa confiar de verdade. E por isso, negócio, né? Normalmente, quem está no começo chama familiares, justamente para trocar, a maioria dos casos, parte financeira, né? Inicialmente ali, eu acho que estava no banco, né? Foi mais ou menos por aí, né? Isso, mas na verdade... A minha família, ela tem uma peculiaridade. Essa questão da meritocracia é muito forte com eles. Então, assim, foi um decréscimo para mim. Eu saí do banco, falando financeiramente, foi uma queda. Mas foi algo que eu já almejava, eu já queria me aproximar mais da minha família, enfim, e conversar mais a respeito da nossa vida e conhecê-los melhor. E tu enxergava um longo prazo, né? Dentro do grupo? Longo. Existia, né? Longuíssimo, porque eu fiquei 1 ano nesse laticínio no Mato Grosso, numa cidade chamada Comodoro, que é a primeira cidade do Mato Grosso. Ela é fronteira com Rondônia, colada com Vilhena. Então, você vai passar para o Mato Grosso, vai viajar pelo Brasil ali, vai passar por Comodoro, com certeza. É aquelas cidadezinhas de beira de estrada e tal, bem pequena. Eu acho que na época deveria ter pouco mais de 15 mil habitantes. E lá tinham 2 laticínios. E um era o nosso, Laticínio Comodoro, o nome. Bem óbvio, né? bem original. Nessa época ninguém se importava muito com isso, não. Cara, foi um dos maiores desafios da minha vida. Véio. De tudo que eu já passei foi isso. Porque lá você lidava com produtor rural, que não é fácil. Você lidava com pessoas que vendiam um produto muito barato. Então, cada centavo é importantíssimo para eles. E o laticínio estava enfrentando problema sério por causa da gestão anterior. Então, tipo assim, eu tive que trabalhar para recuperar a confiabilidade dos produtores, entendeu? Para
melhorar a gestão. Tu que negociava lá na ponta e tal? Era eu que cuidava do Legal. financeiro. Eu tinha um gerente de operações, que era o Marcão. Um abraço, Marcão. E hoje ele está lá ainda, também trabalhando com a mesma coisa. O laticínio já não é mais nosso, a gente já saiu desse ramo, enfim, mas, cara, era um desafio. Os produtores sabiam onde é que era a janela do meu quarto, mano, da minha casa. E eu lá, ó, 6 horas da manhã. Ei, tá na hora, chefe. E era um desafio. Isso longe de todo mundo, tanto da minha família paterna, quanto da minha família natal lá no Acre, enfim. Então, sozinho, sem amigos, sem ninguém. Então, esse foi o primeiro teste. Esse foi o primeiro teste. Esse teste durou 1 ano. Esse teste durou 1 ano, né? Após disso, meu pai tinha uma sociedade e eles romperam, e essa parte da sociedade ficou com a outra parte. E aí, Tu veio. ele me deu a opção. Você vê como é que é. Porque o sócio tinha me convidado a continuar. Uhum. Legal, legal. E ele falou, cara, você quer vir? A escolha é sua. Falei, não, eu vou. Vim. Cheguei aqui dia 5 de março de 2018, um dia depois do show do Safadão. Eu lembro muito bem disso. O show do Safadão foi dia 4 de março, eu cheguei um dia depois. Certo. Né? E aí já com um bom relacionamento com o Bruno. O Bruno é hoje o gestor do nosso grupo, ele é o gerente geral do nosso grupo. Ele já era? Na época ele já era. A gente vai já falar sobre essa Na parte, época acho ele bem já- interessante. É bem interessante, inclusive a gente tem que trazer o Bruno aqui também. É Perfeito. uma história de vida sensacional. Legal. E eu sei que você vai me perguntar sobre as inspirações, eu vou mais Tá pra dando frente um falar. spoiler, Vou legal, falar disso legal. também. Tô dando um spoilerzinho. Ele veio preparado, tá vendo? Mas a é- gente tem que se preparar. A gente sempre faz isso, a gente chama um mês antes, manda um roteiro e tal, nem parece. É super É fácil. verdade, é verdade. Mas enfim. Então, tu veio, chegou aqui, né? Já Isso. pegou o show do Safadão, na verdade, um dia depois. E aí, assim, como é que iniciou a jornada aqui? Fala pra Cara, gente. aí. aqui o meu começo foi meio assim. Você não tem cargo nenhum. Você Quando tu não tem cargo, significa que tu tem um cargo, que chama Severino. Então, é isso. Esse é um então, bom cargo. então, eu passei mais ou menos 45 dias andando em todos os setores da empresa. Todos. Todos. Desde ali da cozinha, da copa, até a diretoria, até o comercial. Né? O primeiro desafio foi desvincular aquela apresentação que no começo é chato, que é, esse aqui é o filho do seu Marcos. Tem uma vida boa aí, chegou vida Esse boa. aqui é o filho do seu Marcos. Já vem com preconceito Né? de E fábrica. tem um fato engraçado que é, o meu pai, ele sabia que eu tinha 2 tatuagens. Ele era de boa? Não, ele já não gostava. Legal. Né? Eu lembro que ele ia com a gente, queria comprar eu usava brinco uma época, quando que eu jogava futebol, eu queria comprar o brinco. Me dá isso aí, rapaz, eu vou cortar a tua orelha, enfim. Então ele é desse nível. Então ele sabia que eu tinha 2 tatuagens. E quando eu cheguei, eu evitava muito que ele me visse sem camisa, mano. Então eu usava camisa de botão o dia Legal. todo, Tu é aqui em doido, Boa meu Vista. irmão. Massa, era bom. Era Eu bom. ia pro frigorífico, eu andava ali no pátio, tudo com camisa de botão. Ah. Emagreceu, pô. É. Eu era, Não, eu imagino que isso até virar o gestor. Que ele Cara, virou gestor, ganhou o pai, aí tava de meu boa. amigo, um dia eu achei que ele tinha ido pra fazenda, não foi. Aí eu fui em casa, troquei de camisa, um calor, meu Deus. Quando eu tô voltando, lá vem ele, velho. Aí ele viu as tatuagens. E aí? Meu Deus do céu, foi daquele jeito que um dia vocês vão conhecer. Pra que isso, homem? Pra que isso tudo? Enfim, então, eu fui me adaptando, lutando pra tirar esse rótulo, né, de filho do seu Marcos, enfim, e o maior desafio era esse, era ganhar o respeito, e você só ganha respeito de uma forma, mano. Metendo a cara e trabalhando, indo lá, e eu fui pra linha de abate no frigorífico, por exemplo, que é difícil, velho. Uhum. É difícil, é uma situação ali que se tu não tiver estômago, tu não... Não sei se flui, vocês já foram, não sei se vocês já foram, Não, já não chegaram a faço nem visitar, ideia. mas Eu já fui de porco, que é brabo também. Galinha, mas boi não. Boi eu nunca vi, não. Então é bem difícil e eu tinha que ter sangue frio, mano. Por diversas Mas tu vezes... foi tipo a prática ali, pra ver como prática, acontecia pra e tal. conhecer o funcionamento, os 45 dias conhecendo o funcionamento de tudo, né? É um bom onboarding isso aí, né? É um onboarding. É porque ele precisava se achar, né, bicho? Claro. Não tinha o que fazer. Aí chega aqui, qual é a tua experiência? Tu fez faculdade, alguma coisa assim? Nada. Aí Nada. a mãe chegou... Futebol. Futebol, não conheço. Vai aí, bora ver o que ele tem filho. é E isso. alguém devia estar olhando, né?
E sempre com tem alguém certeza, olhando. com certeza, Então, sempre tem ele alguém foi olhando. fazendo, alguma hora ele deu uma virada que foi aí que surgiu a oportunidade. Eu imagino que seja assim, Isso. né? Eu fiquei esse tempo conhecendo o funcionamento de tudo, né? Era uma época que eu lembro que cheguei, era a época das queimadas, eu passei um tempo até na fazenda com a minha irmã, uma semana a gente apagando fogo na fazenda, e barra também, daquele jeito, tipo, acordando 4 horas, tá tocando fogo em tudo. Teve uma época das queimadas? Teve É? aqui. Tem, Teve todo Que ano ano? tem, todo ano tem. Graças a Deus né? melhorou Não, muito. tá, na época anual, né? Isso. Porque eu cheguei na época das queimadas mesmo em Boa Vista, que era em 97, 98. A Uhum. gente vivia nas TVs nacionais aí, porque era uma queimada, não era no período do ano, era... Enfim, quem tem mais idade, eu acho que vai lembrar disso aí. Então, Ah, beleza. Mas aqui tinha isso. Então, eu cheguei a passar por isso também com ela, enfim. Então, era tudo mesmo. Era fazer tudo para se achar. Aí acabou que um gerente administrativo que ficava ali com o Bruno, ele saiu da empresa e aí foi pro lugar que eu fui inicialmente. Eu fiquei com o Bruno ali, tocando inicialmente, ajudando ele com a parte administrativa do grupo, enfim, tudo isso, vendo a parte financeira, questão de compras da empresa. E aí, durante um tempo, eu meio que senti que me acomodei um pouco, né? O Bruno é um cara muito bom, muito experiente, enfim. Qual que era ali Existia já um cargo, então, nesse momento? Uma função ali definida? Existia. Que era qual? Gerente administrativo. Já era gerente. Isso, gerente administrativo. Tu era gerente e o Bruno também. O Bruno era gerente geral do grupo. Tá. E eu Tipo, cuidava da parte administrativa. Tipo o CEO, né? É. E aí o teu pai seria o presidente, né? Vamos dizer O assim. meu pai e a minha mãe são os diretores da empresa. Hoje ela é assim. Entendi. Os dois são diretores, então as últimas decisões, óbvio que muito menos hoje em dia, né? Mas as últimas decisões passam direto por eles. Né? O Bruno é o gerente geral, então ele toca todo o grupo ali. Hoje ele foca muito mais nas distribuidoras e no frigorífico. E eu fiquei mais na parte do varejo. Então, tocando o projeto do varejo. Hoje a gente está assim. Eu toco o projeto do varejo e o Bruno toca a distribuição. Né? E a gente se conversa muito. Né? A gente procura sempre estar trocando ali, sempre estar... Mas, enfim, eu estava nessa posição e a gente notou um déficit na loja. Que era? Que era pessoal. A gente não tinha gente. Na época era um gerente que estava há muito tempo na empresa, gerente da loja, que eu digo, do varejo. Estava há muito tempo na empresa e essa parte da loja era uma parte meio que o patinho feio. Ainda pensavam como a vitrine para colocar os produtos, só para não vencer, enfim, não era um trabalho específico em cima de um varejo, de um supermercado. Tu consegue, então, aí, traduzir isso pra gente? Assim, como que era e o que virou? Por que ficou mais varejo? Consegue mostrar essa transformação pra gente? Tá. Pra quem talvez, de repente, não tem essa percepção, né? Não entendeu. Ou que eu vejo muito casos parecidos, assim, existem várias frentes de trabalho, e aí uma das que aponta, né, direto com o cliente, o cara meio que ignora. deixa aí, não sei o que, e às vezes aquilo ali que é a virada de chave, né, Cara, talvez seja isso. deixa eu ver aqui, o principal, o momento de virada de chave, eu acho que é bem besta o que eu vou falar, mas eu acho que vai servir para exemplificar bem. A gente não tinha rede social, por exemplo. A loja, ela não tinha telefone para um cliente ligar ou fazer um delivery, alguma coisa. Entendeu? Isso agora, gente. Isso tem o quê? Sim. 5 anos. Entendeu? Então era já isso. existia o WhatsApp, eu acho, né? 5 anos? Existia, pô. É. Existia, pô. Então O era WhatsApp pra- é o quê? O WhatsApp é 15 Mas eu acho anos que já, existia, 10 anos? né? Tinha, pô. Já Era tinha. brabo mesmo. Então, tipo, era isso, pô. E num local que era bem simples. Tu olhava pro lado, tu tinha bons exemplos. Existe uma... A gente desculpa te interromper, Claro. a gente trabalhava direto com bons exemplos. A gente trabalha direto com bons exemplos. A gente abastece essas pessoas. Então era simples, era olhar para ali, mas eu entendia que naquele momento era muito mais sobrecarga em cima do Bruno e a falta de trazer alguém para agarrar esse negócio e transformar ele do que de fato, não, deixa para lá. Não era mais sobrecarga, cara. Eu tenho certeza. eu ia te perguntar isso, né? Assim,
tem uma situação em que hoje tu olha para trás e fala, caramba, aquilo ali era longe do ideal, e como é que ela se sustentava, né? Assim, o que justificava ela? Consegue... E assim, por que eu tô te perguntando isso? Porque talvez tenha alguém que tá ouvindo a gente aqui, ou que conhece um negócio, que mais tarde vai tomar uma cerveja com um amigo que tem um negócio, que tá ali, entre aspas, né? A gente falou no outro episódio com o Ian, com a logo em degradê, no sentido de não se adaptar tão fácil às coisas, ou que tá sem o WhatsApp, também só simbolicamente, e tá lá, tá rodando. O que justifica? Você consegue achar no caso de vocês? No nosso caso, tinha, primeiro ponto, isso que eu te falei, que é a questão da sobrecarga. Então, quando você não olha pro negócio de fato, quando você não olha, não enxerga o negócio, você não sai do lugar com ele. Então, o primeiro passo é isso. Foco. É foco. Decide o que você vai querer e em um certo momento, às vezes, eu acho que seria mais lucrativo largar de mão e focar no que de fato você está ali trabalhando. Isso em um certo momento aconteceu com o laticínio, é um exemplo. Porque o laticínio ele é sazonal. Um momento do ano ele te dá muito lucro, mas em outro momento do ano ele não te dá. Interessante. Consegue mensurar pra gente? Chuva, por exemplo. Como é que o produtor vai pegar lá, vai tirar o leite da vaca, colocar lá dentro? Como é que o teu caminhão vai entrar, enfim, lá nas glebas, no caso Mato Grosso, para coletar esse... Então, chuva era o principal. Na época da chuva, o leite... Bicho, escasso demais. Então, tu não conseguia se sustentar. Então, muitas vezes poderia ser isso. A gente estava num processo de ascensão muito grande na parte de distribuição e a boutique brecada. Então, esse indicador ele não ficava tão claro porque a distribuidora era sustentável. Isso era que ano, Igor? Esse ano era 2018 para 2019. E os indicadores, eles existiam? Vocês olhavam para isso já? Existiam. Legal. Existiam, sim. Tava claro ali, né? Vamos chamar ali num painel. A boutique era mais ou menos isso e a distribuidora sim. Entendeu? Então, a boutique linear... O foco do Bruno era esse resultado, né? Que ele ia vendo. Não é que ela não dava lucro. Ela dava lucro. A loja sempre deu lucro. Só que era linear, ela podia muito mais. Por isso que eu tô te falando, pelos exemplos que a gente tinha ali na nossa cara e Vocês tinham um filho tirando boas notas do lado, tinha um outro que estava ali na média e quando que foi percebido e virado assim? Quando eu comecei a olhar para essa parte do varejo, aí o primeiro passo foi mudar a gerência. Né, o encarregado da loja mesmo. A gente mudou esse cara e trouxe um outro cara, que é o Diego Baraona. Diego, um grande abraço aí, que é um amigo meu hoje, pessoal. E centralizou a parte de compras da loja, desmembrou a parte de compras da loja, que era na distribuidora, e centralizou também nele. Então, assim, a gente já mudou aí, já foi para outro patamar, já profissionalizou um pouco mais a loja. Entendeu? O Diego, ele estava no time? Veio de fora? Não, ele é daqui, ele é local. Mas já tinha bastante experiência, já tinha trabalhado em outros supermercados, enfim. E aí eu conheci o Diego pelo irmão dele, que é o Yuri, a gente se conheceu num show, enfim, e a gente já estava atrás desse cara, desse nome. E aí, o Yuri tinha ali na Moca? Isso. Ele começou? Eram os dois, eles eram sócios, era o... Como que era o nome do pagode deles? Mas é das antigas. Eu vi. Eles já fizeram várias coisas. Isso. Várias coisas. Legal. Nesse meio de show. Botequim. Botequim. Isso, o pagode deles. Então a gente conheceu o Yuri e o Bruno já sabia que o Diego tinha essa experiência. Cara, vamos trazer o Diego. Trouxemos o Diego para começar um projeto praticamente do zero e aí a gente começou a reformular a rede social, já trouxemos uma rede social, já criamos o Instagram, uma comunicação mais clara com os clientes, né? Enfim, e mudar um pouco da experiência. Ali, naquele momento, eu já entendia que o principal era a comunicação com o cliente. Tu falou pra gente que não tinha telefone, né, pra ligar. Não tinha. Se a gente ligar pra lá agora, pedir uma cerveja, chega? Chega, com certeza. Chega? Com certeza chega. Então, nosso com certeza. Back office aqui vai resolver isso aí. Já vai chegar uma... Lembrando que hoje é sexta-feira, logo após um feriado. Então, a gente tá na sexta, hein, pessoal? Tá liberado não vou nem ligar pra ninguém. Vou só mandar o número aqui e vocês ligam. Por favor, entra no Instagram, hein, João. Porque senão vão falar assim,
só porque o Igor ligou e tal. Entendeu? Verdade. Então, não. Então, vou deixar vocês Vamos ligarem na transparência aí. Vamos na transparência. Pô. Show de bola. Então, tu falava sobre esse processo, né? Que mudou, veio o Diego, e o Diego assumiu o que seria o varejo? Isso. O Diego, ele era o encarregado da loja. Legal. Ele ainda tá lá nessa função? Não tá. Hoje ele não tá mais. Ele já saiu. Essa função é a tua hoje? Não. Achou outro cara? Hoje, a gente cresceu e teve que segmentar. Hoje, então, a gente tem um comprador. O que era o Diego virou alguns Diegos. Isso. Virou Legal. alguns Diegos, né? Por algumas coisas da vida, enfim. O Diego saiu. Sim. E aí, foi quando, de fato, eu saí dessa posição de gerente administrativo do grupo. Sim. E falei, não, eu vou ficar 3 meses ali na loja. Jogo rápido. Só para Arrumar, entender, né? para arrumar Organizar, ali e para organizar. Tinha um cara muito bom, isso é uma experiência boa a contar, que é o Elielton, que ele começou como promotor, que é o... Vocês já viram os vídeos no Instagram? É o cara que sempre tá gravando comigo ali, é aquele negão que sempre tá gravando comigo. Legal. Já vi Entendeu? sim, já vi. Ele era promotor, esse promotor que ajeita o produto ali no supermercado Sim. e tal. Ele era do nosso time de promotor da distribuidora. E foi crescendo, virou supervisor de promotoria. E eu sempre enxergava nele um cara... Eu falo, cara, esse tipo de gente que a gente precisa. Porque era o perfil que eu procurava, que era o quê? Um cara extremamente comunicativo. E eu tentei pegar a herança que os meus pais deixaram, pô. Tipo, hoje... Qualquer pessoa que conhece eles, tem o telefone deles e liga para eles a hora que a pessoa estiver precisando, eles vão atender. Então, essa facilidade, essa proximidade, eles sempre tiveram com Legal. tanto cliente quanto colaborador, entendeu? Então, eu tentei puxar isso. O perfil da boutique é isso, é um perfil familiar. E o que é um perfil familiar? É a facilidade de se comunicar, o sentimento de pertencimento, de estar ali dentro, de falar, caramba, isso aqui, eu estou vendo as reformas, eu estou vendo a melhoria, pô, eu faço parte disso. Então, esse foi o perfil que eu identifiquei de cliente e o perfil que eu achava que a gente tinha que se transformar. E, bicho, é aquele a gente falou na conversa passada que Boa Vista a gente tem a mania de gostar de ser atendido pelo dono, né? Uhum. E quando tu pega um vendedor que ele tem essa mesma facilidade, meu amigo... Vou dar um exemplo aqui, e eu entendo bastante, tem até um conceito, né, disso aí que se chama o intraempreendedor, que aí muita gente acha assim, tô dentro de uma empresa, eu nunca vou crescer só se eu for dono do meu negócio, mas existem essas pessoas que estão dentro de outros negócios, que elas crescem o próprio negócio e elas mesmas, muito mais se ela tivesse só o delas. É isso. Que ela precisa de alguém para dar suporte. Financeiramente falando, parece que é impossível, né? Você só decolar se for seu, mas eu acho que tem um caso do Bruno, que já a gente entra pontualmente, né? Mas conclui, Davi. E aí, vou dar uns casos aqui hoje. Eu sei que lá na Boutique Gelada tem um amigo meu que ele só compra carne lá. E eu falei, meu irmão, lá no Tancredo a gente fica aqui pro caçaria. Por isso que eu perguntei, né? Ele falou, bicho, é porque lá o cara corta do jeito que eu gosto, entendeu? Então quando cria esse feeling, já era, bicho. O cara não sai mais. Tipo assim, lá na Jaraguá, que é de uns amigos meus, eu sou atendido só por um cara. Eu nunca mais pisei na Jaraguá, porque é só no WhatsApp aqui. Ei, ração de... Aquela lá? Eu falei, aquela lá. E já deixa na minha casa já e... Personalizado, né? A praticidade, pô. Bicho, hoje, um dos caras que eu acompanho muito é o Whindersson, e ele falou uma coisa que é total realidade, pô. O nosso maior valor, é o tempo. O tempo. E eu falo sempre isso pro time lá. Eu falo, galera, o maior valor do nosso cliente é o tempo. Não é o dinheiro que ele vai vir gastar aqui, é o tempo. Então, se ele tá aqui, ele tem que ter cada minuto dele aproveitado, pô. Ou com a conversa, ou com um atendimento, ou com uma facilidade para ele. Então, a nossa busca por mecanismos para facilitar a experiência do cliente dentro da loja, ela é diária, velho. Ela é diária. Tu cria isso aí a gente fala da cultura, né? Que a gente falou, e aí talvez não vou prolongar aqui, mas tu falou muito legal essa fala. Tu falou assim, isso já vem do meu pai, que ele já tornava acessível, né? Ele era acessível, e aí vai passando para os outros, e aí tu citou o Elielton. Hoje, na função que tu tem quantos Elieltons? Como é que tu se divide isso? Só para a gente pensar a equipe aqui e a liderança ali. Hoje eu estou na gestão do projeto varejo. Então, desde da aprovação ali de cursos, olhar a linha de baixo, que a gente faz de fato empreendendo, e eu coloco o Elielton e o Naxon, que seria um outro Elielton, o Naxon veio depois, no mesmo patamar. Os dois estão ali como encarregados de loja, para quê? Para se dividirem.
Então, em algum momento, o Elielto vai estar na loja, em algum momento, o Naxson vai estar na loja. Depois de ti vem eles. Depois de mim, vem eles. São quantos colaboradores nesse projeto que está mais envolvido, que é a loja hoje, né? Porque tem um grupo, já Isso, a gente grupo. fala, mas na loja são quantos? No grupo todo, a gente tem 333 colaboradores. Uma galerinha aí, né? Só na loja, a gente tem 78 hoje. 78. Só no varejo. Legal. E aí, São então... quantas boutiques geladas? Uma, duas? Só uma, né? Uma, por enquanto. Por enquanto. É quase supermercado, né? Loading. Então, líderes, né? Tem eles dois que são supervisores, tu falou. São encarregados de loja. Depois de São ti dois. vem eles. Isso, depois de mim vem eles. Tem mais liderança nesse organograma? Tem mais aí? liderança, mas aí fica abaixo deles. Quantos? Só para entender aqui Nós o vamos desenho ter, da nós árvore. vamos ter um comprador, nós vamos ter o encarregado de açougue, Uhum. nós vamos ter 2 fiscais de caixa, 3 fiscais de caixa hoje, né? No total são 4 fiscais, mas uma tá de licença maternidade. Beijo, Patrícia. Então ao total são, me perdi aqui, 3, 5, são 6 líderes ao total. Te pergunto, né? Com esses líderes aí, que eles fazem a cultura que veio lá, né? Do teu pai, aí tu transmite pra galera. Como que é para ti hoje a questão de treinamento dessa galera? Como que acontece? Qual que é a dificuldade? Qual que é o turnover aí, né? Que é o quanto que roda. A gente sabe que essa é uma problemática do empreendedor aqui em Roraima, né? Ele está contando com o cara, aí ele vai deixar de empreender e vai empreender, ou ele quer fazer um concurso, e aí quem tem muitos líderes sofre a pancada ainda maior, porque o líder sustenta melhor o negócio ali, né? Há 3 anos, a gente passou a contratar uma consultoria de treinamento, né, que era de Cuiabá também, que era o Robson. E o Robson vinha com esse trabalho de capacitação e treinamento, começou pelos líderes, enfim. Esse ano de nós estamos em 2022, a gente encerrou essa parceria. Uhum. Por quê? Não era local. E isso era uma dificuldade pra gente. Porque custo, às vezes, a própria dificuldade, às vezes o nem tempo. custo, bicho, porque eu acho que capacitação, Não é custo, né? bicho, a gente não tem que colocar custo em cima disso. Se tiver Legal. qualidade, velho, capacitação não é Eu custo. acho que capacitação é acompanhamento. Eu acho assim, dar a tarefa e acompanhar. Aí é onde tá. isso. Aí é onde tá. Não Por isso- tendo por aqui isso a que- logística. que é- Ficaria muito ruim, E ficava tu ruim. teve dificuldade, né, de achar aqui. É a Tive- mesma dificuldade que eu Tive tenho. dificuldade, mas achei e vou indicar, Pode Vai indicar. indicar. tá? A gente, já há alguns meses, a gente tá com a ESI do Trend, né? É uma empresa de treinamento e consultoria. É vocês que estão trazendo eles de Manaus pra cá? Não, Não? eles não são de Manaus, não. Ela é daqui. Quer dizer, Ah, ela é de Manaus, verdade, mas ela já tá há um tempo aqui. tô no radar, já apareceram pra mim. Legal. É, De novo, então a gente tá falando de uma capacitação que é um pouco de fora também ainda, né? é uma cultura trazida de fora, vamos Uhum. dizer assim. E aí foi a virada de chave, porque além da capacitação, tem o acompanhamento, que era o que a gente não tinha. Então ela tá 2 vezes na semana lá na empresa, pô. Às vezes, E aí, só para eu entender, porque acho que a gente está falando de uma parte muito importante, né? Davi já falou que sente. A gente conversa sobre isso hoje, né, Davi? Sobre como eu posso contribuir lá com o time do Davi para uma capacitação que é específica. Essa que tu tem hoje, ela é voltada para o teu nicho? Como é que funciona? A gente vai vender um peixe, um pouco desse negócio aqui. Eu vou querer minha comissão, certeza. a empresa dela começou com recrutamento, só recrutamento. Entendi. Era recrutamento, então era consultoria de RH. Ela ampliou isso para capacitação. Então, o que ela faz? Ela muitas vezes terceiriza. Uhum. Eu preciso de um treinamento de açougue. Ela vai e busca esse treinamento, essa capacitação para o açougue especificamente. Ela vai encontrar no Sistema S, né? Isso. Muito no Sistema S. Senai. Muito. A Ali. maioria a gente encontra no Sistema S. Entendeu? Então, ela traz essa capacitação, capacita e acompanha. Porque os indicadores, ela vai ter ali. Uhum. Então, ela vai estar lá sempre analisando, avaliando, enfim, e trazendo essas informações para a gente pegar e lidar e tentar trabalhar da melhor maneira possível em cima disso, deles. Então, Capacitação é uma coisa resolvida ali, né? tá resolvendo. Legal. Se eu disser que tá resolvida, eu vou estar mentindo. Tá resolvendo. Porque eu acho que... tá aí, o Davi falou assim, deu a deixa direitinho. Encontrar essa capacitação e conseguir manter. Até porque aí eu posso falar que no mercado, talvez esse é um gap que a gente tem aí, né? Um buraco, que é
ter uma capacitação que seja continuada. Perfeito. Porque já existe um número, né, ok, de profissionais aí que chegam lá e deixam uma palestra, um treinamento, alguma coisa, mas a gente sabe que aí depois vem a rotatividade, enfim, aí tem que ficar mantendo. E eu acho que assim também não se cria cultura, né? Se for só jogar lá, até porque leva um tempo para ser aplicado e tudo mais. O nosso nicho, ele é bem intenso, bicho. Então, assim, falar que eu vou cobrar os caras de, por exemplo, irem para casa praticar algo ou estudar o que é muito injusto. É muito injusto. Muitos dos nossos líderes chegam em casa 11 horas da noite, pô, na hora que a loja fecha. Eles entram 7, 6 e meia. Não. A gente faz uma escala humana. Não, mas eu não digo assim. mesmo cara, mas eu digo assim, Sim. Tem uma turma que entra... O nosso funcionamento é 7 às 23, Uhum. né, de segunda a sábado. Domingo fica até às 21. Show. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tenta fazer uma escala humana para que não tenha o cansaço. Até a lei trabalhista manda, né? Também tem isso, né? Tem como, né? Tem isso, como correr, tem como. mas aí tu vai entender por que eu falo humano, que era o outro ponto que eu ia falar da questão da capacitação. A capacitação técnica, ela é fundamental. Mas a capacitação psicológica, bicho, ela talvez seja muito Ela é base, né? mais importante do que a técnica. Porque se o cara não tiver bem de cabeça, tu vai falar, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Muito bom isso, Igor. E eu diria que, assim, não é nem só, eu diria, psicológico em si, mas eu tô tendo uma experiência agora, que eu acho que vale relatar aqui, que eu tô para fechar um treinamento com uma empresa e o RH, inteligentemente, nos abriu os olhos numa reunião que precisa ter um tipo de capacitação anterior à capacitação comercial que a gente está pensando, porque se o time não tiver o comportamento ideal, se não tiver sido rastreado lá, né, na hora de contratar, aí o empresário que já não tem tanto essa oportunidade de capacitar, acaba que ele contrata, aí vai lá eu, profissional, consultor, por exemplo, entrega um treinamento para um time que não estava preparado, e aí a gente talvez vai questionar a entrega, né? Enfim, então esse é um trabalho que eu acho que não tem mais como fugir disso, né? Essa parte de cuidar do comportamento de quem está lá dentro. E aí se trouxe isso pra gente também. Ela trouxe essa parte psicológica. Legal. Que vai no 1 a 1, vai no geral também, mas o importante é ir no 1 a 1 para tentar mapear. Esse trabalho a gente fez inicialmente com os líderes, para entender direitinho a cabeça dos líderes, até para tu conseguir cobrar de uma forma melhor, mais efetiva, ou elogiar na forma que tem que elogiar, na melhor forma. Legal. Elogiar de uma forma também comedida para não... Tem gente que se atrapalha com isso, enfim. Sim. E a gente passou agora para a parte de pesquisa de clima. Legal, Interna. legal. Então, também com essa parte da psicóloga. A gente já fez no açougue, fez também ali na parte de frente de caixa, enfim, tá ampliando. E, bicho, feedback Funciona. É sensacional. Funciona demais, mano. Imagina, a inteligência emocional é uma das coisas que a gente mais conversa lá, principalmente para quem é novo. Eu lido muito com pessoas que são mais novas e tal, e eles não sabem nem que conceito é esse. Aí já vem com traumas de casa, alguma coisa. Isso. Aí tu dá uma pressãozinha, né? Tu tá na linha de frente lá e o cara congela. Eu falo, bicho, ó, se tu não aprender a lidar com as tuas emoções, saber separar isso bem, o mercado vai te ensinar e a vida vai te ensinar de um jeito pior. Aqui é melhor tu aprender da forma correta e entender o que é ser corrigido como profissional e pessoa, né? Dividir isso aí, meu irmão, isso é difícil pra caramba, bicho. E aí, papel do líder, do teu papel é importante, né? Tu conseguir... Ó, fica tranquilo que a gente vai se entender aqui, né? E tem aquele negócio, nem sempre tu tá certo também, né? Sim, Isso. Aí existe vários limites aí, mesmo é confusão, mas é divertido. O que eu tento fazer é abrir pros meus companheiros de trabalho, pros meus colaboradores, que eles podem ser 100% transparentes comigo, mano. Eu sei que é difícil isso, mas eu sonho que um dia, se essa comunicação ela for 100% transparente, a gente consegue identificar onde a gente está errado, a gente consegue chegar melhor no cara, enfim. Então, a minha maior meta hoje para a boutique gelada, para o varejo, e, consequentemente, ampliar isso para a distribuidora e para as outras pernas do nosso grupo, é a parte humana, velho. É trabalhar a parte humana. Eu acho que é bem oportuno agora, Igor. Uma das coisas que eu vejo que é bacana na boutique, que tem a ver com pautas que a gente já tratou, é a experiência que tu leva para o cliente. Mas o que eu achei fantástico, e tu vai contar isso aqui agora, é que essa experiência já é criada também dentro do negócio, né? Esse conceito está lá no livro do... Eu não vou lembrar o nome dele agora, do Starbucks, né? O dono do Starbucks. Que ele fala que se você cuidar muito bem dos seus,
eu digo o time, eles cuidarão do cliente no final, né? Eles aprendem a ser cuidados e cuidam do cliente. E eu sei que tu cuida disso, tu faz isso. Deve ter mais casos, mas explica pra gente aquele caso lá que tu fez com os colaboradores, com as colaboradoras gestantes. Gestantes, isso. Acontece que, coincidentemente, 5 colaboradoras do mesmo setor engravidaram na loja. Aí é desafio. E, cara, mais ou menos no mesmo período. Repara como ele resolveu o desafio. Mais ou menos no mesmo período. Já vez. Mais ou menos no mesmo período. Foi o consenso, lá da mulherada? Entendeu? E Davi, bicho, é uma situação que eu tenho gravada na minha mente e que até emociona um pouco falar. O Elielton tinha me falado, eu falei, cara, marca uma reunião com elas. Tinha algumas que estavam até omitindo isso. Olha o perigo, velho. Olha o perigo. Se acontece alguma coisa com uma menina dessa dentro da loja. Então, eu pedi para marcar uma reunião com elas e cheguei na loja. Quando eu cheguei na loja, que eu entrei na sala, mano, eu pensei muito na minha mulher quando ela estava grávida. Essas meninas estavam numa cara de desespero, que eu fiquei com medo do desespero delas. Elas acharam que ia ser repreendida, tipo isso? Eu acho que elas achavam que ia ser demitidas. Porque tradicionalmente... Isso, né? tradicionalmente isso acontece. Então, eu entrei na sala, a primeira coisa que eu falei, todo mundo descendo a Princesa Isabel, desse jeito. Aí elas começaram a rir, já eu quebrei o gelo. Enfim, e quando eu falei para elas, essa conversa que eu tive com elas foi uma das principais para surgir essa ideia que eu vou falar posteriormente, que foi o quê? Eu falei, gente, vocês são humanas, pô. Vocês engravidaram. Vocês foram meio forró. Entendeu? Entendeu? Vocês engravidaram. Isso é da vida. Vocês acham que eu vou fazer o quê com vocês? Acontece. A primeira pergunta que eu falei para elas, que eu fiz para elas foi o seguinte, vocês querem continuar trabalhando aqui? Todas falaram, a gente quer, a gente precisa, Então, pronto. Então, vocês fiquem tranquilas. Eu só quero uma coisa, transparência. Transparência. Se vocês estiverem ruim, estiverem mal, me falem. Vocês têm que me falar e a gente tem que ter esse elo de comunicação próxima. Eu, de forma alguma, eu não tenho direito de negar para vocês ser mãe. Eu não tenho direito de cercear isso na vida de vocês. A partir do momento que eu contrato uma mulher, isso vem no pacote, cara. Entendeu? Então, eu não tenho por que estar com as minhas colaboradoras falando, e aí, tu anticoncepcional? Não faz sentido, mano. Entendeu? Não faz sentido de forma alguma. E quando eu faço essa analogia à minha esposa, a minha esposa sofreu demais, não profissionalmente, mas em um primeiro momento teve algum tipo de resistência na família dela ou na minha família também, apesar de que a gente já não depende de ninguém, sempre foi o nosso trabalho. Mas isso isso mexeu bastante comigo. E aí surgiu a ideia de fazer um programa com as mãezinhas da boutique, que a gente tem até esse vídeo lá no Instagram, né? Então, a gente fez uma surpresa, cada uma delas que trabalharam mesmo, firme, a gente viu que nenhuma delas... Cara, a maioria das 5 que estavam assim, 4 não deram um atestado. Não deram um atestado. Trabalharam com a faca nos dentes, entendeu? Eu sempre falei, dentro das limitações de vocês, enfim. Aí a gente fez uma série de programas. A gente levou palestras para ajudar. A gente viu como é que estava o pré-natal de todo mundo, se precisavam de ajuda com isso, alguma ajuda financeira. E no último dia, quando a gente foi para liberar elas, a gente fez um baby chazinho nosso mesmo, apresentou para elas. Elas nem sonhavam, nenhuma delas, isso. E, cara, foi uma comoção geral. Esse vídeo rodou bastante, muita gente falando, elogiando a gente. E é isso que a gente quer levar. Bom, isso também se estende, não sei se tu quer falar talvez de outra ação ali interna, mas a gente conversou no final do ano passado sobre aquela ideia do cardápio, não sei se tu pode citar, mas eu também achei... Mas antes eu tô com uma dúvida aqui, bicho, tá me corroendo desde o início aqui. Boutique gelada numa região que, em teoria, quando a gente estuda urbanismo, né, já na faculdade de arquitetura e urbanismo, é dividido por setor, e lá o Tancredão, né, que a galera conhece, querendo ou não, setor classe média, baixa, assim, e o pessoal, esse nome boutique lá, e como é que as pessoas de lá receberam isso? Esse tá na minha cabeça, assim, sabe, uma dúvida, porque tu atinge ali aquela região toda, né? Isso. Então, na época, não tô falando agora, na época, né, como é que as pessoas lá que são acostumadas, vendiam do não sei o quê, mercantil sei lá o quê, aí tu mete
Boutique Gelada, e lá é bonitão, que eu sei. Como é que eles reagiram? Porque a primeira coisa da minha cabeça veio, o cara vai achar que lá é caro, mas ele tá tendo sucesso na experiência do cliente. Entendeu? Eu tô querendo entender No início foi igual eu falei do exemplo. Eu exemplifiquei com relação a pessoas que tiravam a sandália para entrar lá. Uhum. Assustou, a gente sabe disso. Entendeu? Assustou bastante. Só que a nossa região, quando a loja foi criada, era uma região que era só a gente praticamente. Entendeu? Tinha o Pérez ali já um pouco mais à frente. Eu acho que o São Jorge também já estava lá. Mas aquela região central ali do bairro, éramos só nós. Entendeu? Então era meio que inevitável. Tem a questão da distribuidora também, que, por exemplo, muita gente comprava no balcão lá. Danone. O cara ia lá, comprava iogurte lá. Sim. Entendeu? No balcão. A distribuidora já entende que é mais barato, né? Isso, o cara, já aí entende. já quebra o outro conceito, né? Só que a boutique, até hoje, a gente tem esse dilema. Ainda é um desafio isso? O meu trabalho hoje é mostrar a boutique para a cidade toda. Ainda tem gente que não conhece. Ou que acha que é um açougue. Ou que acha que é um geladão, como chama aqui. Na minha cidade é distribuidora de bebidas. Então, ou que acha que é um geladão. Então, o nosso desafio hoje é propagar o supermercado Boutique Gelada. E olha que eu sei, porque a gente já conversou, que tu tá numa região que nem é central, né? Tu não tá no central, pensar no centro. Tu não tá no que a gente considera em Boa Vista a área mais nobre, né? Que Caçari-Paraviano tá numa ponta. Tu não tá lá numa Solon Rodrigues Pessoa, que é uma outra ponta, mas tu recebe gente de todas essas áreas. Conseguiria explicar pra gente? Eu tenho uma porrada de amigos que saem daqui pra comprar lá. Tipo assim, no dia do churrasco, aquele mais planejado, né? Aquele em cima da hora, o cara compra aqui. Como é que vai ajudar, né? Mas o mais planejado, vai ter muita carne, não sei o quê. Se taca pra lá, compra. Cara, é óbvio que passa muito pelo preço. Que tem a ver com ser o grupo, fazenda... Tem a ver com a sua própria produção, né? Vai quebrando algumas coisas, Isso. Né? A minha irmã e o meu pai hoje tocam o projeto das fazendas. Minha irmã, inclusive, tem vou fazer o merchan dela também, tem um laboratório, ela e o esposo dela. Um beijo, Marco, um beijo, Ju, que é a Embrionar, que é genética, né? E é pioneira aqui no estado, enfim. E a minha irmã e o meu pai cuidam do projeto da fazenda, que é trabalhar com uma carne mais selecionada, né? A gente traz uma raça que todo mundo conhece, que é a Angus. Legal. Então, o processo começa na procedência da carne, que é nossa. Legal. Onde a gente mata a carne? No nosso frigorífico. Então, esse processo, além de ter procedência, ele também vai dar um custo diferenciado para a gente. E aí tem um outro ponto, que é pensar no cliente. Falando de custo também. Eu tenho certeza que se eu não trabalhasse com o preço que eu trabalho, as pessoas não iam no nosso mercado. Não iam no nosso supermercado. Entendeu? Por esse fato que vocês estão falando. Pelo local que a gente está, por como a gente está, enfim. Elas vão por causa do preço, mas aí eu volto para a situação que eu falei para vocês do preparo da equipe. A gente trabalha todo dia para trazer uma experiência sensacional para o cliente. Entendeu? Provavelmente teu amigo tem meu telefone. E quando ele precisa de uma carne, ele tem algum problema lá, ele vai chegar, Igão, até o feedback negativo os caras me dão. Muitas vezes tem esse problema de tu ter medo ou vergonha de falar, enfim. Com o cara, não. Até o feedback negativo os caras me dão. Bicho, eu comprei um negócio lá teu hoje, não tava legal, os caras não limparam direito. E aí é ter a sensibilidade de fazer, sabe o quê? Não limparam direito a carne? Peraí. Em 5 minutos tem uma carne 100% lá na casa dele, sem ele se preocupar com nada. Enfim, é desse jeito que a gente procura trabalhar. Corrigir rápido, entendeu? Né? Corrigir rápido, pô. E a questão da comunicação direta, bicho. Se tu tiver essa comunicação, tu consegue ganhar o elogio, mas tu também consegue corrigir o teu erro, pô, da melhor forma possível. E consegue até antecipar as Maluco, coisas. Né? Ele tá no Tancredão, que tu falou. Ele tem o nome de boutique, mas preço é o forte dele e ele entrega a experiência de um lugar. E é interessante que ele sabe certinho, né? As coisas, assim, várias pessoas conversam e não sabem por quê. Ele falou, não, é por causa disso. Eu falei, isso, rapaz... Tá detalhado. E a gente tem que ser sincero, bicho. A gente tem que ser sincero. A gente... Eu não digo que nós somos concorrentes, porque eu acho que as outras redes daqui tem espaço ainda, pô. Nossa cidade está crescendo demais. Demais. Então, assim, tem espaço. Se você fizer um trabalho bom, como
o São Lucas faz, como o Novo Tempo faz, são uma das referências que eu tenho, como o Goiânia faz um bom trabalho também. O Gavião, pô, nossa, eu vou na loja do Gavião para tirar referência. Legal. Entendeu? E isso não é ruim de se falar, pô. Isso só melhora o mercado da nossa cidade, bicho. Porque a gente precisa disso. Precisa, né? precisa. No Somos final consumidores. precisa. Eu tenho uma história muito engraçada. O meu pai... A gente mora lá perto da boutique. Então, um dia meu pai foi comprar as coisas pro almoço. E aí, a gente vai falar agora sobre o costelão, né? Lá tem o costelão que tá ficando pronto. E aí, ele foi comprar costelão. Na verdade, conta isso aí. Conta a tua versão, eu conto a minha aqui. Não, foi o seu Wilson, o Alisson, né? Eu já acompanho ele há muito tempo. Desde que a gente se conheceu, eu venho acompanhando ele nas redes sociais, enfim. E tem lá aquelas histórias que ele cria com o seu Wilson, sempre com aqueles textos inspiradores, enfim, que eu gosto demais de ler, enfim. E aí eu já conhecia o seu Wilson de lá. E, cara, um dia eu tô no estacionamento da loja ali, eu vejo um cara na fila do costelão, esperando o costelão, né? Com aparência, assim, bem parecido com um cara que eu conheço. Eu falei, cara, é o seu Wilson, velho. Eu tenho certeza que é o seu Wilson. Aí eu visualizei ele com um pouquinho de cabelo. Falei, caramba, é o pai do Alisson mesmo. Aí agora a gente entra naquela aposta, né? Naquela aposta. Pode lançar. Inclusive, ó, um bolão está sendo lançado hoje, tá bom? Em quanto tempo o Alisson vai ficar igual o seu Wilson? Vamos lá, hein, galera. Quantos dias pra perder esse cabelo? Anos. Anos E não vale fazer aplique, hein? Show de bola, show de bola. Mandar ele pra Turquia lá, já. Stanley's Hair. Então eu vi ele, pô. Leva o Romerinho junto também, né? A gente tá só... O Romerinho também tá indo, Romerinho? Tá no rumo aí, né? Vamos lá. Aí é foda, aí aqui, esse convidado aqui tá muito engraçado. Né? Mas aí, então, tu viu lá um cara... Então eu vi ele lá, pô. Calveludo. Todo meninão, pô. Todo shortinho, todo apertadinho e tal. Pô. Aí eu falei, cara, é o pai do Alisson. Aí eu, na hora, tive a ideia. Porque eu nunca tinha visto ele lá, sendo bem sincero. Aí eu falei, bicho, ô, seu Wilson, tudo bem? Só que é o pai do Alisson? Ele falou, sou eu sim. Pô, sou fã do teu filho. Eu comprei o seu lá no Instagram e tal. Manda um abraço pra ele. Aí eu fui, sem ele saber, eu fui lá no churrasqueiro. Eu falei, aquele senhor ali, o que ele pedir, tu manda passar lá no caixa e fala que foi um presente da Boutique Gelada. Beleza? Beleza. Aí eu tava lá na sala, ele falou, pô, obrigado aí, parceiro, e tal, desse jeito, e foi pra casa. Aí deixa eu te contar agora a minha versão, tá? A minha irmã, que é influenciadora, né, enfim, e aí ela acaba mimando mais a minha mãe, né, porque ela tem lá os mimos dela, que é um salão, que é uma roupa, né, moda feminina. Então eu e meu pai, a gente fica meio ali de canto, né. E aí nesse dia meu pai chegou lá com um peito desse tamanho aqui, assim, ó. Fui reconhecido ali como pai do Alisson, ganhei uma costela. Eu falei, moleque, agora a gente vai fazer nosso nome aqui, ó. Chupa, Jéssica. E aí ele ficou super feliz. E ficou feliz porque ganhou e tal, teve essa parte, né? Pô, fui reconhecido por você, o Alisson. Mas ele, como empreendedor, né? Tem muita veia empreendedora minha por conta do meu pai. Ele ficou, caramba, tipo, foi uma ação, assim, muito interessante, muito pensada. E aí, na hora, eu te mandei mensagem, porque eu acho que parece bobo, mas para o meu pai fez uma diferença enorme ele receber aquele tratamento, né? Foi um dia ali, uma manhã de domingo, que ele provavelmente vai lembrar. Não é a costela que foi entregue ali, né? Não é o valor financeiro, é tu ter prestigiado ele. Acho que isso foi a experiência, ele só fez um trabalho de experiência, e a experiência marca. Experiência, cara. Acabou. A experiência é o que a gente pensa. A gente teve um exemplo esses... Quanto custou, né, Igor, essa experiência para ti, assim? Entendeu? Enfim, né? Não tem... Entendeu, por exemplo, outro ponto que a gente tenta, que é a questão da não diferenciação. Lá na loja, eu sempre também passo isso para os meninos. O senhorzinho que tá na bicicletinha lá, toda quebrada, tem o mesmo valor do cara que chega lá numa Dodge Ram. Então, a gente tem que atender os dois, independente se o cara vai comprar uma água e se o outro vai comprar um boi, a gente tem que atender os dois igual. Tem um senhorzinho que compra lá na loja há muito tempo. Ele sempre ia lá para comprar uma Fanta laranja, era sempre isso que ele comprava. Uma Fanta laranja, paga nós, Fanta. aí subiu, hein? E uma bananinha. Bananinha? Uma bananinha salgada. Ele sempre comprava isso. Ele só comprava tipo isso. Aquelas fritas, né? Uhum. E uma das vezes que ele foi, roubaram a bicicleta dele lá na frente. Bicicleta toda quebradinha, toda simplesinha. Roubaram a bicicleta dele lá na frente. E aí, o que a gente fez? A gente sempre ganha coisas dos fornecedores. O fornecedor vai lá, tu compra aqui essa água e eu te dou uma bicicleta para tu sortear. Comprar uma água boa. Enfim, e tal. Entendeu? E a gente fez isso. A gente pegou a bicicleta
E aí foi lá, entregou para ele. Isso a gente não gravou, não fez nada, mas a gente deu uma bicicleta nova para ele. Caramba, e era o que a gente procuraria fazer se fosse com qualquer outro tipo de cliente. Então, esse é o exemplo de experiência que a gente quer passar para os nossos colaboradores e assim passar para os nossos clientes. Agora, minha pergunta é, tu disse que está crescendo, tem 70 e poucas pessoas, como tu vai manter isso numa escala? Porque eu vi que isso vem muito de ti, né? Tu já tem esse jeito, consegue transmitir isso muito bem, mas como é que tu imagina isso quando abrir a Boutique Gelada 2, um exemplo? É começando pelos pilares, que hoje é o Elielton e o Naxon. Entendi. Hoje eu tô com... Nenhum supermercado que vocês verem na cidade tem 2 gerentes na loja, digamos assim. Nenhum tem 2 encarregados de gestão de loja. É sempre um só com os líderes ali abaixo deles. Eu estou tentando preparar os 2 para quando a gente pensar na segunda loja, já estamos pensando nisso, um deles ir para lá. Entendi. Então, os pilares é o início disso tudo. São literalmente os pilares, né? Vai ser um São os desafio, 2. né? Vai ser um desafio. Vai muito chegar a grande. loja 2, vai ter que contratar mais 70 pessoas, vou chutar aqui. Na verdade, eu acho que vai ser mais, porque eu sei que a loja 2, né, ela deve vir mais robusta ali, enfim. E aí, como é que... Hoje, só para eu entender, já há esse pensamento de eles já estão sendo preparados para... Já? Já. Legal. Mas isso também como cargo e como é que tu vai manter ele lá como plano de carreira, entende? Ele já tá no cargo máximo. Aí ele, beleza, eu já tô aqui junto, aí agora eu vou para um outro, vou ter um trabalho muito maior e depois, entendeu? Eu não sei se isso vai na cabeça dele. Remuneração. É remuneração por lucro e desempenho. Passa diretamente pela parte de remuneração. Ah, entendi. E aí, vale ressaltar que o nosso grupo tem uma consultoria financeira, que é a Jaworski, né? Que hoje o Danilo está com a gente. Ele vem, sazonalmente, ele vem com a gente para avaliar os números, para dar ideias disso. E traz lá, né, dessas metodologias. Tudo isso, todo esse tipo de metodologia. Davi, um dia eu fui lá na boutique falar com o Igor, e aí a gente tava conversando sobre marketing, né? O Igor queria montar um time interno de marketing. Ele me chamou lá pra gente conversar sobre isso. E aí eu falei assim, pô, Igor, beleza, mas só pra eu entender, a gente partiu de entender o que tu quer fazer, né, assim, como marketing. Aí, não, porque eu quero ter um design, eu quero ter não sei o quê. Tá, mas e aí, tu tem quanto pra fazer isso daí? Qual que é o teu plano? Aí ele falou, pera aí rapidinho, Alisson. Ô, fulano. Danilo. Fala, Danilo. Cara, eu tô aqui com um cara de marketing, a gente vai montar um time, não sei o quê. Qual que é o nosso orçamento anual pensado? Aí eu fiquei, putz, eu não acredito. Fiquei ali maravilhado, porque ele já tinha um cara que tava de olho, que tinha um número. E aí, então, assim, ó, tu já falou que tem a consultoria para pessoas, tu tem uma consultoria financeira, e tem outra que cabe também falar, que é a que projeta e tal, enfim. Então, tá muito bem estruturado, né? O time, ele compreende isso. Porque quando tu tá lá como colaborador e vê que a empresa que tu tá tem esse suporte todo, aí dá vontade, né, de fazer parte do projeto, mais do que a parte financeira, né? O cara entende que isso aí vai voar, esse avião vai voar muito mais alto e ele faz parte desse... Cara, é um desafio... Eles sabem disso? O time compreende que eles estão numa empresa... O desafio é passar dos líderes para a galera que não está ainda com cargo de liderança. Esse é o maior desafio. Os líderes hoje, e posso até estender, o Bruno depois vai vir aqui falar disso, mas eu posso até estender também para a distribuidora, que os líderes hoje, eles enxergam isso. Enxergam muito bem isso. Tanto a parte de remuneração, a estrutura da remuneração. Então, assim, os caras estão nesse lugar, mas eles sabem, mano, se melhorar, eu sei que vai melhorar para mim também. E a gente está citando aqui Bruno, as pessoas não estão entendendo, mas acho também outro exemplo, assim, que ele vai vir, né, Bruno? A gente vai marcar isso daí, mas o Elielton e o... Tu falou do Naxon, né? Isso. Se eles olharem para frente, eles veem que tem o Bruno numa cadeira muito importante, que não tem o sangue do seu Marcos. Isso. E isso já é um sinal muito importante, porque a gente sabe que, em algum momento, a Vilminha, talvez, né, se desejar assim, vai assumir esse negócio. Então, talvez a Maria olhe e fale, pô, aquele cargo ali vai ser da Vilma, né? Nesse caso, lá dá para eles enxergarem que não necessariamente. Perfeito. Se não fosse isso, talvez o Bruno não tivesse. Perfeito. Hoje da família, sou eu e a Juliana. A Juliana está nas fazendas. A gente ainda tem mais 2 irmãs de criação, que é a Sandra e a Neide, né? Que a Neide é novinha, os meus pais já pegaram para criar, e a Sandra também, desde lá do Acre. Então, em uma empresa de 333 pessoas, nós temos só 4 da família, digamos assim. Entendi.
O resto é tudo gente que entrou lá e que vestiu a camisa. E a história do Bruno, ela é o principal case para qualquer pessoa que queira almejar algo mais lá na empresa. É isso. O Bruno entrou, se tu me permite contar essa história, o Bruno entrou lá como motoboy. O Bruno era motoboy, pô. Uhum. Ele ia pagar conta no banco, ia levar documento em tal lugar, enfim. Nesse meio tempo, ele como motoboy pagou a faculdade dele de contador, né? Começou a trabalhar como auxiliar administrativo ali. E a nossa contabilidade, ela era terceirizada. E o Bruno, cara, é um dos... Eu conheço 2 contadores do naipe do Bruno só. Ele e o Aécio, que é um primo meu, que é fora do padrão também nisso. Então, o Bruno, com expertise de contador, ele identificou, seu Marcos, eu acho que não tem mais necessidade de a gente ter uma empresa de contabilidade terceirizada, não. Vamos trazer isso para dentro. Legal. O Bruno vai vir aqui, tá? E aí até te falo, assim, que a gente vai caminhar para um possível encerramento, né? A gente está cumprindo com mais ou menos com o tempo. Se bem que essa conversa rendeu e assim, o roteiro hoje passou rápido. Conversa boa isso. Eu confesso que eu tô impressionado, assim, não por uma empresa de 333 funcionários ter várias consultorias e tal, porque quando a gente viaja, claro, 333 funcionários precisa disso. Mas em Boa Vista, uma estrutura dessa, assim, porque eu converso com bastante pessoas, assim, que querem investir e tal, montar, e eu nunca vi, assim... Gera um espanto, não gera, Davi? E vou te falar de espanto, ó. Tem lá o espanto com o meu pai, que foi uma experiência ali, mas que fez total diferença para ele. Tem o do marketing, do dia que ele ligou. E a primeira vez que eu fui lá, foi com o Caio, né? Uhum. A gente tava... O Caio lá pensando jurídico, né? E aí ele foi apresentar a gente pra gente pensar marketing. E aí o outro espanto que eu posso te dar, que tem a ver com o Bruno, pra gente, né, finalizar essa pauta, é que eu lembro que eu fiquei numa sala lá, que eu entendi que era a sala da diretoria. Aí eu já pensando ali, né? Pô, aqui eu tô no QG, né? Então, assim, acho que ali é a cadeira do diretor. Aí eu acho que... Não sei se eu vi os nomes em algum lugar, mas eu pensei, ali deve ser o pai, ali deve ser a mãe. Eu sabia que o Igor tava lá embaixo, né? Uhum. Aí eu vi o Bruno, aí eu falei, o Bruno deve ser... Cara, o Bruno não parece nada com o Igor. Pensei assim, né? O Bruno deve ser irmão do Igor, porque aqui é a cadeira do filho. E aí depois, quando eu voltei pra casa conversando com o Caio, que eu entendi que o Bruno não era filho, eu fiquei, putz, que foda. Tipo assim, eu achei muito foda. Em que sentido? Deram aquela cadeira para um cara, né? Aí vem tudo que você falou, não vou se repetir. Mas isso me espantou muito, porque eu entendo que grandes negócios, às vezes, precisam buscar fora do sangue. Por questão técnica, capacidade, por inúmeros motivos. Mas eu acho isso hoje também algo que espanta, assim. A pessoa investir em alguém que não é necessariamente da família. Mas é mérito, mano. E tem também que tirar muito chapéu pro Bruno, porque a qualidade de profissional que o Bruno pode ter certeza que o tanto de gente que já procurou ele né? Que tenta tirar, né? Pô, é gigantesco, entendeu? E assim, o trabalho que a gente tem lá é um trabalho familiar. E trabalho familiar, cara, é difícil. Mistura, né, Roberinho? A cobrança é maior. É difícil, Roberinho. A cobrança é maior, fala aí, Romero. Eu vejo na testa do Roberinho que é ralado. Eu costumo dizer que eu vivi em Boa Vista igual aquele governo do JK, mano. 50 anos em 5, eu tô com cabelo branco, cara, demais. Não é por causa da Vilminha. Tem muito cabelo, entendeu? Então, assim, o Bruno tem que tirar o chapéu pra isso, pô. Legal. Hoje, o Bruno é filho igual a mim, mano. Igual a Ju, enfim. A minha mãe e meu pai, quando ela liga pra mim pra perguntar como eu tô, quando meu pai liga, pode ter certeza que também ligou pro Bruno, e também ligou pra Juliana, e também ligou pra Neide, e pra Sandra, enfim. Liga pra todos, entendeu? Show de bola, muito bom. Então, é mérito dele também, isso. Principalmente dele. A gente passou num assunto que a gente, né, eu quero falar sobre, que é, tu tá lá com o negócio, ele tá rodando, e tu tentar encontrar outros canais, né? Tem um canal de marketing pensado para distribuir e tudo mais e tal, mas tem também canal para você melhorar a receita ali, né? E vocês acharam, então, o costelão. Ele paga conta? O que é o costelão? Costelão é uma ideia que quem cuida do costelão hoje, que é o Israel, que ele foi churrasqueiro há muito tempo no CTG, ele fazia eventos, enfim, ele veio, vamos assar uma costela e tal. E todos os supermercados têm um problema sério. Eu vou dar a receita, tá, gente? Vou dar a receita. Faz o Pix aí, faz o Pix. Pega a receita aí, hora do corte. Todos os supermercados têm um problema com costela, que é uma carne que ela não sai muito.
E tu tem que ter muita costela para tu ter carne boa de traseiro, entendeu? Então, tu vai pedir um traseiro, vai vir várias costelas ali. Tu vai aproveitar a carne boa, mas fica ali também a que não é 100%. E a gente tava com problema nisso. A gente lembrou do Israel, uniu o útil ao agradável. A gente, cara, vamos assar essa costela aqui. Tinha um exemplo em Cuiabá, num supermercado em Cuiabá, que ele fazia isso. Então, vamos assar uma costela aqui. A gente começou assando só costela mesmo. Ah, Igor, dá lucro? Tá. Chama a gente. Não dá diretamente. Então, a nossa ideia inicial foi trazer gente para a loja. Então, o cara que ia passar e ia, sei lá, atrás... No assadão, pô. No assadão... Virou e parou lá. E passou a comprar costela. E passou então rendeu, funcionou. Funcionou. E a costela é a melhor carne do churrasco. É case, cara. Depois do pão com alho. Cara, cara, isso aí é case. É case. Legal. É case de sucesso. É massa. Portanto, que em todas as nossas outras lojas vai ter também. Legal. Entendeu? E a gente vai manter. Eu só conheço um lugar aqui, além disso, que tem costelão, que é lá aqui perto do Objetivo. Como é que passa o jogo do Flamengo lá também? Lá todo sábado... Meu boteco. Todo sábado tem costelão seu lá. Seu Daniel pode ir lá. é cliente nosso também. Meu boteco é uma baita dica de coia boa, porque lá Não, a comida lá é sensacional, velho. Então pronto. Bom, a gente vai caminhar então aqui pro final. Davi, alguma coisa que a gente esqueceu aí? Alguma pauta que tu acha que é legal? A gente falou sobre o marketing aqui, né? Acho que é importante ter falta uma consultoria de marketing. Pauta aí. Fica a dica. Pode fechar aqui, mandar aqui por debaixo um contrato aqui. Mas ainda tá nesse desafio do marketing? Cara, tá. Tá porque, assim, por mais que a gente hoje criou um setor e a gente tem uma pessoa só lá, que é o GD, sobrecarrega. Querendo ou não, o GD, ele tá cuidando não só do marketing da boutique, mas também da distribuidora e do grupo todo. Missão grande, o GD. Então, é desde... GD, faz aqui um anúncio de vaga para frigorífico. Até vender o costelão. GD, cadê o encarte da promoção, brother? Entendeu? Pobre GD. Então, cara, pobre GD. Você tem que apresentar a Fernanda pro GD. A Fernanda, né? A Inove Marketing que produz isso aqui, ela também tem uma parte de marketing ali, cria conteúdo. Então, vai ver a Fernanda dar um... Vamos aproximar e vamos conversar, porque, cara... Negócios serão fechados aqui. É isso. E assim, a gente sabe que pode fazer muito mais, porque hoje o nosso marketing, o principal é a comunicação com o cliente. Legal. Mas a gente pode expandir. Eu direto tô fazendo consultoria de graça com a Alisson aqui. Pô, mano, de graça não, né, bicho? Se tu mandar umas costelas lá pra casa, a gente vai fechar. O que tu acha disso aqui? Sim, eu sempre tô perguntando e pedindo dicas e tal. Sempre boas ideias. E procuro muito ouvir, velho. E que eu acho que esse também é o principal que um empreendedor tem que ter. Até a dica pra galera aí. Cara, você tem que ter um bom ouvido. Legal. E nada de ego. Show de bola. A nada famosa de ego. Escutatória. Escutatória, aí, exatamente. Eu sei um cara que dá até aula disso aí, escutatória. É isso, mano. Igão, fala pra gente aí. E aí eu vou te quebrar um pouco aqui agora, porque a gente já se declarou muito pro Bruno aqui, né? E a gente sempre, pra levantar a bola aí, pra mostrar que... tá com ciúme, tá? Deixa eu ver se ele tá com a aliança ali. Tá, tá aqui, mas vamos lá. Diz um outro Bruno, um outro Marcos aí, porque a ideia é que aqui a gente sempre explore nomes, né? Que inclusive a próxima pergunta é sobre quem pode vir, até não necessariamente tem que ser a inspiração que vem, mas dá um nome de alguém que te inspira no nosso mercado, que faz um trabalho legal. No mercado daqui de Boa Vista. Tem que ser daqui. Seja possível de ser convidado ou que alguém que assiste a gente possa ver, entendeu? A pessoa e falar, rapaz, eu ouvi falar desse cara. Deixa eu pensar aqui em alguém, cara. Cara, tem o nome que eu te falei, que até calharia para a próxima pergunta que tu vai me fazer, que é o Jorge, cara. O Jorge, eu acho que ele tem muito a acrescentar na questão do capricho que ele faz, o trabalho que ele faz e o carinho que ele faz com o restaurante dele e com as redes sociais, enfim. Ele tenta ser multifacetado, igual eu tento ser. Então, é um cara que eu acho que tem muito a acrescentar. Se vir aqui, vai ter boas histórias também, vocês vão dar risada pra caramba. O Jorge, ele vai ter que mandar alguma coisa, porque ele já é o Qual é a Boa de hoje, Qual é a Boa. Ele é a inspiração agora. E nem vou... Gasta mais um nome aí pra gente, pra saber quem tu chamaria pra cá, porque o Jorge já tá nessa lista aí. Tem mais algum nome que tu indicaria, que tu acha que a gente tem que conversar com essa pessoa? Tem o Bruno, a gente vai conversar com o Bruno. Tem o Bruno que vocês vão conversar já, e deixa eu ver aqui outra pessoa. O Bruno tá em casa, eu vou lá conversar com esses caras, não vou nada. Sem futuro ele vem. É zoeira. Ele tem boas histórias também, Bruno. Uma pergunta que eu acho que vai ficar também aqui para todos os episódios.
tu começou, tu saiu lá do Mato Grosso? Foi no Mato Grosso que tu foi fazer o teu estágio, né? Laticínio, isso. Chegou aqui em 2018. 2018, março de 2018. Então, momento dark aí, vai ter um corte só pros dark, vou botar a musiquinha de fundo e tal. O que tu teria feito diferente, assim? Qual a principal dica que tu daria pro Igor de 2018? Principal dica que eu daria pro Igor... Tu aprendeu um monte de coisa no caminho, qual é a dica que tu falaria assim, ó, vai nessa daqui, que talvez acelere alguma coisa? Abre a boutique gelada assim que chegou. Cara, eu acho que... Já tava aberto. Já estava aberta, mas eu acho que eu teria não aberto a boutique gelada assim que cheguei, mas me dedicado mais a ela assim que eu cheguei, entendeu? Porque rodou muito ainda antes de... Entendi. Rodou muito, perdeu muito tempo. Eu acho que a minha principal escola foi a prática, foi o chão de loja, foi estudar e conhecer outras referências. Então, a principal dica seria estude mais e se dedique mais ao que você se identifica. É isso. Então, bora pro qual é a boa. Então, vai lá, Igor, qual é a boa? Qual é a boa? Eu conversando com a tua irmã esses dias, ela me perguntou o top 3 de hambúrgueres da cidade. Ela tá atrás dessa pesquisa aí mesmo. É complicado eu falar isso. Vai lá, tu tem muitos clientes. É complicado. Eu tu tenho quer muitos mesmo clientes. se complicar? Mas eu quero. Eu faço questão de falar um. Eu não Vai. vou falar o top 3, tá? Show. Mas uma das pessoas do top 3, eu tenho uma reunião marcada segunda-feira, tá bom? Não vou falar quem é, mas esse cara, ele é pequeno, ele tá começando agora, mas o hambúrguer dele merece ser comido, velho. Que é o Gigos Burger. O nome dele é Gigos Burger. Gigos Burger. Isso. Ele é itinerante. Dia de quinta-feira ele fica lá no Canaima Motoclube, lá no Parque Anauá. Final de semana, se eu não me engano, ele fica ali no VIP Craft, ali, VIP Beer, né? Ali na Villeroy, onde tem uma cerveja artesanal, um chopp lá e tal. E dia de semana ele fica lá perto da tua casa, no Jardim Floresta. Legal. Ele fica ali perto do posto. Ele tem iFood, não? Tá algum delivery assim? Cara, eu acho Pix, que né? eu acho que ele só tem o delivery mesmo, o WhatsApp. Tá começando agora, pô. Mas cara, é Bom. um dos melhores hambúrgueres que eu já comi. O qual é boa? Gigos Burger. Aí, tu achou um hambúrguer que eu não conheço. Então vamos pra guerra dos hambúrguer. Brother Burger, do Andrei. Ei, não tem melhor não, pede o clássico lá. O Andreizão foi embora, ele foi abrir lá Muito bom também. Muito bom, na já Paraíba. Mas deixou aí alguém no comando e bicho dele, eu vi nascer, crescer, até acho que vendeu, não sei se ele vendeu. Eu acho que a primeira vez que eu comi, se eu não me engano, ele fazia ali na Queridinha. Chegou gelada, meu irmão. Agora vai, meu amigo. Chegou a boa. Dá pra cortar e colocar lá na hora que eu peço. 2 minutos depois. Vamos ter que respeitar o boutique gelado, porque veio rápido, mas foi barrado por culpa do Robert. Foi barrado, a culpa não é nossa. Segura aí pra eu mandar o meu qual é a boa pro corte só aqui, tá? Pra ficar no da sexta-feira lá, senão eu perco essa promoção aí. Eu vou ficar com cerveja só nesse, né? Bom, então eu não vou promover guerra, não. Eu vou só deixar aberto aí, pra quem gosta de hambúrguer ter mais opção. Eu sou muito fã do Brothers, mas tem um que eu acho que merece também uma indicação, que é o Moura. Moura Hamburgueria Moura. Eu acho que é Hamburgueria Moura, isso. A Hamburgueria Moura tem um produto muito bom. Quando eu conversava com o Andrei, por exemplo, sobre hambúrguer, uma vez a gente falou, quem que é bom? Ele perguntou pra mim, quem que é bom no mercado? E eu indiquei a Moura. Acho que eles têm um hambúrguer, então, esse qual é a boa aqui foi o qual é a boa dos hambúrgueres. Beleza? Agora que a gente falou, a gente desce e vai no Labrasa aqui do lado. Só porque o Pedro reformou lá, Rodrigão. Show de bola. Fechado. Segunda-feira eu vou com o Rodrigo. Segunda-feira eu vou com o Rodrigo e quem me indicou... E no Rodrigo é o australiano. Então, quem indicou Foi a a nossa Jéssica. carne pro Rodrigo foi o Gigos Burger, lá no Canaima. Esse corte vai ser um corte de 3 minutos, então, Entendeu? tá? Tem Lá mais no algum canal. hambúrguer aí pra colocar aqui Não, na eu mesa? só queria ressaltar que a minha indicação seria o Chefe Jorge. Mas o Ian me antecipou, mano. Quando eu vi, eu falei, não acredito, velho. Não, sabe o que eu acho que é mais sacanagem mesmo, assim? Aham. Eu indiquei aqui o Moura, porque eu acho que, assim, enfim, ele também, não é que é pequeno, né? Mas ele tá mais longe, tá, enfim. Mas o que eu mais como atualmente é o australiano do Brasa Burger. Fui muito muito idiota mesmo, assim. Rodrigo, ele vai ficar no corte isso daqui. É o que eu mais como hoje é o australiano do Brasa. Não, o Brasa é top. E o Rodrigo é do gerente lá da Cara, gente mas- do Banco do Brasil. Aí Isso, dá as é do merda Banco. lá, eu só mando tirando onda. Eu falei, meu irmão,
libera aí o dinheiro. Ele, bicho, tu quer sacar o dinheiro do banco todo, ele te bloqueia. Ele fala logo assim. Ele é gente fina. Mas Cara, vocês- então, não, eu tenho que finalizar o episódio. Isso, vai lá, pode Tu finalizar. quer falar alguma coisa Não, dele? só ia falar que isso aí só é o exemplo que, pô, só acrescenta a nossa cidade, velho. É muita coisa de qualidade, é muito hambúrguer, principalmente de qualidade, enfim. Isso aqui não precisa cortar nada não, viu, Alan? Isso aqui vai tudo junto. Então, vou finalizar. Beleza. Então, vou agradecer você que chegou aqui. Se você ainda não viu os outros episódios, eu vou aprender com o Alan a colocar o cardzinho nessa hora, vai aparecer aqui. Eu acho que nesse já vai aparecer aqui o card do primeiro, do segundo e do terceiro episódio. Obrigado para todo mundo que está compartilhando, seja no Instagram ali um corte ou outro. Eu tenho visto uma audiência que já não é só a audiência daqui, isso tem a ver com os compartilhamentos. A gente tem sido bem sucedido nisso, né? Os amigos estão realmente dando uma força para a gente. Vou agradecer então aqui o Igor. O papo foi muito Obrigado, bom. meu amigo. Muito obrigado. Eu desenho um roteiro aqui, mas foi... Não, peraí, rapidinho. pô. Não encerra agora não, pô. Eu tenho presente pra galera. Ah, então manda o presente Eu esqueci. aí, vai. E manda agora eu presente. tô me achando. Dou presente pros calvos, né? Que ele já sabia. Ó, eu perguntei quantas pessoas tinham aqui. O Alisson me falou 5 pessoas. Beleza? Então, Certo. 5 pessoas tá correto. Eu trouxe 5 bonés aqui. Na Legal, verdade, 7 boa. bonés. E eu vou 7 falar por bonés. que eu trouxe 7 bonés. Show. Tem uma pessoa que vai ganhar 2 bonés, um de cada cor, que é o seu Wilson. Entendeu? Que eu trouxe. Valeu. Aí, Jéssica, vai. Jéssica, aqui, ó. Isso aqui é pro seu Wilson, viu? Não é pra Dona via o Antônia, não Alisson. é. Isso aqui é meu, minha influência. Meu amigo, Aí, gente, muito então obrigado. é isso. Valeu, Um pra Igão. cada um aí, um boné Show da de Boutique bola. Gelada. Isso Vai aí. ganhar boné aqui o Alan, o Joel. Roberinho, ele nem usa mais boné não, né, Roberinho? Já tá tranquilo. Salvando os calvos desse Brasil. Meu amigo, Olha obrigado aí. de verdade. agradeço, cara. Obrigado, Davi, por estar mais Valeu, no meu episódio. Obrigado, Joel, o Alan, Eu o quero Roberinho, esse aqui nosso é time brabo. que faz isso aqui ficar bem produzido. Obrigado você, então, que assistiu. Curte os outros episódios, compartilha. Isso aqui é ainda mais legal quando tem o apoio dos amigos. Vai ficar o arroba, agora a gente vai começar a colocar o arroba de cada um aqui. Um abração, até o próximo episódio.